O Exército Brasileiro enfrenta um debate constante. Será que suas condições atuais refletem um sucateamento ou, pelo contrário, revelam uma força mais robusta do que muitos imaginam? Para responder a essa pergunta, é preciso analisar com cuidado os dados disponíveis e as opiniões de quem acompanha de perto o tema. A realidade, como costuma acontecer, não é tão simples quanto extremos opostos. O Brasil não figura entre as grandes potências militares do planeta, mas também não pode ser considerado irrelevante no cenário internacional. O que existe é uma instituição que avançou em alguns aspectos de sua modernização, embora ainda enfrente desafios antigos e persistentes. Para entender melhor essa situação, vamos examinar alguns pontos essenciais sobre as capacidades do Exército Brasileiro, com base em análises de especialistas, militares e estudiosos da área. Um dos marcos recentes foi a adoção do fuzil Inteligência Artificial, 2, fabricado pela Imbel, como arma padrão das Forças Armadas. Esse equipamento foi desenvolvido para substituir o antigo FNFAL, utilizado por décadas no país. O Inteligência Artificial 2 apresenta vantagens claras. É modular, mais leve que seu antecessor. Oferece versões em calibre 5,56 mm e 7,62 mm. Permite a troca de canos e se adapta a diferentes ambientes, como selva, caatinga e operações aéreas. Trata-se, sem dúvida, de um avanço significativo e um esforço concreto da indústria nacional. No entanto, a implementação desse novo fuzil não ocorreu de forma imediata ou completa. Durante anos conviveu com o antigo sistema, o que gerou custos adicionais de logística. Além disso, críticos apontam que o Brasil ainda depende de componentes importados em áreas estratégicas da produção. Houve modernização, sim, mas a autossuficiência plena ainda não foi alcançada. Outro exemplo importante é o blindado Guarani, um veículo 6x6 desenvolvido em parceria com a Iveco, que aos poucos vem substituindo os antigos Urutu e parte da frota de Cascavel. Esse modelo traz características modernas. É anfíbio modular, pode ser equipado com torres controladas remotamente, possui visão noturna e proteção contra minas, além de transportar tropas mecanizadas com padrões atuais. Já o Lince, também da Iveco, reforçou a capacidade de defesa contra artefatos explosivos improvisados e ameaças assimétricas, tendo sido testado em operações reais no Afeganistão por forças da OTAN, o que comprova sua eficiência. Mas surge uma questão fundamental: esses avanços são suficientes para cobrir as necessidades de um país com dimensões continentais? O Brasil é o quinto maior território do mundo, e modernizar apenas uma parte da frota não resolve o desafio de garantir presença efetiva em todas as regiões. Recentemente, a aquisição do Centauro II elevou o padrão de mobilidade e poder de fogo, com um canhão de 120 mm em uma plataforma 8x8. Esse veículo representa um salto tecnológico em relação aos blindados mais antigos. O sistema de artilharia Astro II, desenvolvido pela Avibraz, é reconhecido internacionalmente e capaz de lançar foguetes e mísseis de cruzeiro, como o AVTM-300, ampliando o alcance estratégico. Além disso, o míssil anticarro MSS 1.2 da SEAT e o Spike LR-2, de origem israelense, reforçam a capacidade de combate contra blindados. No papel, esse conjunto de equipamentos coloca o Brasil em uma posição respeitável na América do Sul. Porém, quando comparado a potências militares de médio porte em escala global, as limitações ficam evidentes. O país ainda não possui um tanque de batalha principal moderno em grande quantidade, não opera drones armados com a mesma intensidade de nações que enfrentaram conflitos recentes, e sua defesa antiaérea de médio e longo alcance é considerada insuficiente por analistas. O maior obstáculo, no entanto, não está nos equipamentos em si, mas no orçamento. O Brasil destina entre 1,1% e 1,4% do PIB para defesa, dependendo do ano, e a maior parte desses recursos é consumida por salários e pensões. Oficiais da própria instituição admitem que a verba destinada a investimentos e modernização é bastante limitada. A crítica recorrente, inclusive em debates internos, é que os projetos são bons, mas lentos, fragmentados e em quantidade insuficiente. O resultado é uma força que apresenta focos de excelência, mas sem uma distribuição homogênea de equipamentos de ponta. Outro ponto polêmico é a distribuição geográfica das unidades militares, historicamente concentradas no litoral. Essa configuração reflete uma época em que as principais ameaças vinham do mar, mas hoje os desafios são outros: fronteiras terrestres, tráfico, contrabando, garimpo ilegal e a necessidade de presença dissuasória na Amazônia.
Redistribuir tropas exige infraestrutura, logística e, acima de tudo, recursos financeiros, exatamente o que mais falta. Então, afinal, o exército brasileiro está sucateado? A resposta depende do parâmetro de comparação. Em relação aos países vizinhos, ele se destaca como uma das forças mais bem estruturadas da América do Sul. Porém, quando avaliado diante de potências militares médias globais, fica claro que ainda há um longo caminho a percorrer. Não se trata de uma instituição abandonada, mas também não é uma força capaz de projetar poder em escala global. O que existe é um esforço de modernização parcial, com equipamentos relevantes, mas que ainda enfrenta limitações estruturais, restrições orçamentárias e uma estrutura organizacional que nem sempre permite decisões ágeis. Em resumo, o Exército Brasileiro vive um momento de transição, com avanços significativos em algumas áreas, mas sem condições de dar um salto definitivo rumo à excelência plena.